Om Jnana Tivradasya Jnana Jnana Shalakaya Chakshurumrita Janata Ismai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam. Todas as glórias, sua divina graça, Prabhupada. Haribol, hoje vamos dar continuidade à aula sobre as qualidades divinas referidas no versos 4 e 5 do capítulo 10 do Bhagavad Gita, a opulência do Absoluto. Então Krishna aqui fala sobre as qualidades que são criadas por ele para que as suas partes integrantes adquiram para evoluir espiritualmente. Falamos nas aulas passadas da inteligência, o conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição. Então hoje vamos falar sobre o nascimento, morte, inicialmente, né? Devemos entender que, de acordo com Krishna, o ato de você passar pelo nascimento e a morte é uma vantagem, né? Porque se não houvesse o nascimento e a morte, a alma continuaria num corpo, numa mesma experiência, vamos dizer assim. Prabhupada diz que deve-se compreender bhava, o nascimento, como algo referente ao corpo. Quanto à alma, né? Não há nascimento nem morte. Então tudo isso aí Krishna fala para Arjuna no começo do Bhagavad Gita, porque quando você entra nas questões espirituais, porém ainda está preso ao conceito, né, de nascimentos e mortes, ou medo mesmo, né, de morrer, você está indo contra a realidade daquilo que você é, o espírito, que é eterno. Então Krishna fala que nós temos que nos libertar dessa questão de ficar preso a conceitos de nascimento e morte. Prabhupada fala que isso aplica-se somente aos encarnados no mundo material. Esse medo assim, de você morrer, né, deve-se somente a essa preocupação do futuro. A maioria das pessoas fazem planejamentos para o futuro somente com o medo da morte. Então Prabhupada está aqui explicando que quem é consciente de Krishna não tem medo, porque através de suas atividades ele estará certo de que voltará ao céu espiritual. Assim, voltando ao lar e de volta ao Supremo. Então o futuro de um devoto é muito brilhante, porque ele não está mais preso a esse conceito de samsara. Ele entende que nascimento e morte só prendem a alma realmente quando a pessoa está vivendo no falso ego e se situando, né, nessa roda do tempo. Mas se você tem o conceito da eternidade e vive um dia de cada vez em consciência de Krishna, então o seu futuro é muito brilhante, porque some essa perspectiva do futuro, que nada mais é do que uma ilusão. Então as outras pessoas, elas não sabem o que o futuro lhes reserva, né? Não sabe o que as aguarda na próxima vida, porque ela não se estabeleceu no espírito e assim, evidentemente, ela vai ficar passando de uma vida para outra, assim, em ilusão, se identificando com o seu corpo. Então, essa qualidade, né, de nascimento e morte, você está sempre verificando, observando esse processo que pertence somente ao corpo material e não ao espírito. É uma qualidade que toda alma adquire, toda alma que está no caminho espiritual. Então é por isso que Prabhupada diz que essas pessoas que não estão no espírito, eles vivem assim, completamente assim, em ansiedade,
Ansiedade, né? O que é amanhã? Meu Deus, como é que vai ser? Você faz todos aqueles arranjos, seja para os familiares, e sempre pensando, né? A morte, ela cria sentimento de que você não vai existir mais, cria muita ansiedade. Então o Prabhupada está falando que se nós quisermos nos livrar dessa ansiedade, né, desse medo, então o melhor caminho mesmo é compreender Krishna. Estar sempre situado nessa consciência de Krishna. Então vamos estar assim livre de todo o medo. O medo é uma das qualidades também, né, que Krishna cita, né? Nascimento, morte, medo e destemor. Então no Srimad Bhagavatam disse que o medo decorre de nossa absorção na energia ilusória. Quanto mais você está vivendo em ilusão, você tem medo. Mas aqueles que estão livres da energia ilusória, que estão confiantes de que não são o corpo material, mas sabem que são partes espirituais da Suprema Personalidade de Deus, e assim sendo, estão ocupados no serviço transcendental à divindade suprema, nada tem a temer. O Prabhupada está dizendo exatamente isso, que você tem medo se você tem a concepção material de vida, mas se você está ocupado em serviço transcendental a Krishna, situado no espírito, surge o destemor natural. Você nem pensa mais na morte, entende? Se você está sempre em consciência de seu aspecto, né? Sati, eternidade, então por que você vai temer alguma coisa? Por que você vai pensar em futuro, que tudo pode acabar? Assim, nunca vai acabar. Você sempre vai ser uma parte integrante de Krishna, tendo experiências aqui nesse mundo material, indo para o mundo espiritual. É assim que funciona, é muito simples a coisa. Então o futuro de uma pessoa que está vivendo, ocupado no serviço transcendental à divindade suprema, assim, o seu futuro é muito brilhante. E Prabhupada diz que o medo restringe as pessoas que não estão em consciência de Krishna. A pessoa não consegue, assim, entre aspas, assim, arriscar na vida, assim, eu vou arriscar tudo para voltar para Krishna, mas não, a pessoa está sempre, né, reprimida, com medo, o que pode ser, o que pode não ser, será que Deus existe mesmo? A pessoa fica restrita à condição material. Então é muito triste saber disso, que sendo nós uma potencialidade divina em movimento aqui dentro dessa energia material, co-criadores com Sri Krishna, né, Sri Vishnu Krishna, estejamos assim limitados à energia material. Então esse destemor na vida só é possível alguém em consciência de Krishna, quem já está situado nos pés de lótus do Senhor e totalmente assim inteirado da sabedoria que Deus nos passou. Então Krishna fala, vocês são minhas partes fragmentárias eternas. Então vamos abandonar todo o medo, né? Vamos compreender perfeitamente essa questão do nascimento e da morte, e cada dia vamos viver em destemor. Não esse destemor assim, porque não tenho medo, porque eu sou corajoso. Não, destemor no sentido de que você tem compreensão completa da sua realidade transcendental, entende que tudo que possa te acontecer aqui nesse mundo material é somente algo temporário. E a partir daí você segue, né, a sua vida assim, em júbilo, porque, poxa, imagina, eu sou eterno, nunca vou terminar a minha vida, né? Eu sou a minha própria vida, eu sou a consciência, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é assim que fala? E daí nós vamos, com certeza, nos iluminar cada vez mais, a cada passo com essa consciência de Krishna. Vamos seguir destemidos na existência onde estivermos. E após a morte, mesmo que se nós não formos assim diretamente para o mundo espiritual, nós vamos levar essa bagagem sábia para outra vida. Vamos encarnar num degrau mais avançado, seja aqui nesse planeta ou nos planetas superiores. A próxima qualidade aqui que Krishna fala é ahimsa. Ahimsa significa não violência.
Né? O que é essa não violência? Né? Significa que, Srila Prabhupada diz que não se deve fazer nada que traga sofrimento ou confusão aos outros. Que as atividades materiais que são prometidas por tantos políticos, sociólogos ou filântropos não produzem resultados muito bons, porque os políticos e filântropos não têm assim, a visão transcendental. Eles não sabem o que é realmente benéfico para a sociedade humana. Né? Então, todas as atividades materiais destituídas do conceito transcendental, basicamente são ações violentas, independentemente do plano político, né, sociólogo, altruísta. São bem-vindas, assim, karmicamente, mas elas violentam o princípio essencial por trás delas, né? Devíamos fazer ações sociais, né, políticas, tudo assim, baseadas na elevação da humanidade, no nível de consciência. Então, Prabhupada diz aqui que quando não se tem visão transcendental, realmente tudo que é feito não é benéfico para a sociedade humana. Temos que ser mais sutis em compreender isso. Né? Tantas ações feitas para melhorar a humanidade, os seus confortos materiais, não tem o elemento essencial. Então, na verdade, querem melhorar a humanidade, mas, na verdade, sem a consciência divina, as coisas tendem a piorar. As pessoas ficam mais presas, né, à maia, à ilusão, a desejar o futuro melhor, e daí aumenta todas as paranoias, vamos dizer assim, né, de querer permanecer aqui nesse mundo material, a ciência tentando encontrar a imortalidade, assim, esquecemos que nós já somos imortais, já somos eternos. Temos que sair, na verdade, desses arranjos materiais. Não violência também, não devemos fazer nada que traga sofrimento, né? Ansiedade, confusão às outras pessoas. Aí podemos entrar no exemplo de tanta maldade que os seres humanos fazem para outros seres vivos, assim, né? Sem piedade, porque eles não consideram a alma. Se você vai matar um animal ou uma planta, assim, de qualquer maneira, assim, não tem conceito. Eles mesmo não vivem isso, não é realidade. Eles pensam que são um corpo material. Assim, quando você não está situado espiritualmente, é como se fosse normal, né? Matar aquele corpo lá. Antigamente diziam até que os escravos não tinham alma, parece que teve um tempo também que nem as mulheres tinham alma. Assim, uma coisa meio completamente absurda, né? Pode fazer tudo e ninguém sabe o que é a alma, né? Krishna explica logo no comecinho do capítulo 2 que é muito difícil falar sobre o que é a alma. Você pode falar, mas você tem que realizar isso. Então, uma sociedade totalmente consciente, né, do propósito espiritual e vivendo na alma, aí sim a não violência seria bem praticada, porque não haveria assim exploração, sofrimento, todo mundo querendo enganar o outro, criando confusão, manipulação, exploração. Então essa é uma qualidade assim bem evidente assim que Krishna nos pede para ter, né? Prabhupada assim explica que a ahimsa quer dizer que as pessoas devem receber um treinamento através do qual se obtém a plena utilização do corpo humano. Como que você está usando o seu corpo humano nesse momento? Se você está usando de uma forma assim, totalmente materialista para satisfazer seus desejos, isso é uma espécie de violência. Você está violentando o instrumento que Krishna, né, que Deus te deu para você se iluminar aqui nesse planeta atual, aqui no planeta Terra, ou em outros planetas também. Então, se nós não damos, né, o treinamento espiritual para o espírito, entender, né, a sua posição material e espiritual e agir conforme o desejo de Deus, isso é uma espécie de violência, né? Então o corpo humano, Srila Prabhupada diz,
presta-se à compreensão espiritual. Logo, qualquer movimento ou quaisquer comissões que não promovam este fim cometem violência contra o corpo humano. Aquilo que favorece a futura felicidade espiritual das pessoas, em geral, chama-se não violência. Essa é a verdadeira descrição de não violência, quando você faz atos que favorecem a futura felicidade espiritual das pessoas. Então estamos aqui agora lendo esse Bhagavad Gita, e aqui é o manual para você aprender a sair desse mundo e voltar para o reino espiritual. Então as pessoas que estão ouvindo essa aula, seja aqui agora ou na internet, elas de alguma forma vão ser favorecidas, e esse é a maior caridade que você poderia fazer para os seus semelhantes, vamos dizer assim, né? Então violência significa, a maior violência significa que você, tendo conhecimento espiritual, tendo despertado o amor por Krishna assim, realmente, e você deixa de passar essa mensagem de Deus para outras pessoas. Porque imagina, Krishna, o próprio Deus, ele vem pessoalmente aqui no mundo material e canta essa canção, né? Gita canta a canção do Supremo. Krishna vem, então ele fala assim, façam isso, façam essa maior caridade, assim, passem essa mensagem divina para todos os seres. Então essa é a maior forma de não violência. A próxima qualidade é samatha, se chama equanimidade. Equanimidade, né? Então, Prabhupada diz que isto refere-se a estar livre do apego e da aversão, né? Apego e aversão. Equanimidade é quando você consegue ver as coisas equilibradamente, sem se apegar a nada e sem repudiar nada. Ser muito apegado ou muito desapegado não é o melhor procedimento. Aquela pessoa que está completamente presa às coisas que gosta, ou está totalmente assim, insensível às coisas que não gosta. Ela tá condicionando a mente dela a gostar de certas coisas e desgostar de outras coisas. Então a equanimidade, ela é uma qualidade nossa que nós vamos observar as coisas como elas são, sem julgar assim como positiva ou negativa, sem se apegar e sem desapegar. Então Prabhupada diz que esse mundo material que nós vivemos atualmente, ele deve ser aceito sem apego nem aversão. Devemos viver no mundo material simplesmente sem condená-lo e sem justificá-lo, vamos dizer assim. Simplesmente viver naturalmente, fluir pela vida espiritualmente, e as coisas no mundo material vão estar acontecendo. Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, mas você é equânime diante de todas as circunstâncias. Você tem uma consideração assim neutra. Você não fica preso nem de um lado nem de outro, mas você tem a visão transcendental. Entende? É isso aqui que Krishna fala sobre essa qualidade da equanimidade. Então Prabhupada fala, exatamente nessa condição transcendental, que aquilo que é favorável para levar avante a consciência de Krishna deve ser aceito. Não se apegar às coisas materiais, mas se essas coisas favorecem a expansão dessa mensagem iluminante para a humanidade, a gente deve aceitar. Esse sentido transcendental. E o que é desfavorável deve ser rejeitado. Aquela velha história, Se a coisa vem para o bem, a gente usa para favorecer. Se a coisa vem para o nosso bem, mas não vai criar oportunidades para a gente expandir a consciência divina, então a gente rejeita. Ou seja, o centro é a consciência transcendental. Não estamos apegando e nos desapegando das coisas materiais, mas usando-as devidamente para levar a consciência de Deus para as pessoas, para acordar as almas, tirar ela dessa escuridão assim, absurda que todo mundo vive, assim, se identificando com o corpo, tendo assim, várias
repetições, nascimentos e mortes, assim, presa nesse samsara, nessa matrix. E você está aqui também, mas você está vendo tudo isso, mas não está criticando nada, não está apegado, desapegado, e o que puder que vier para você, que você pode usar favoravelmente, usa. Não assim, que você pense que isso é bom ou ruim, mas é porque Krishna está te fornecendo para você usar. Então isso você tem uma consciência equânime, né? Então Prabhupada diz que quem está em consciência de Krishna não tem nada a rejeitar, nem nada a aceitar, exceto quando se trata de algo que pode ser utilizado no fomento à consciência de Krishna. Simplesmente isso. Seja neutra, né? Seja uma pessoa neutra no mundo, mas o que o mundo, as oportunidades, né, associações, tudo que o mundo te oferecer, que você possa, né, fomentar, diria eu, fermentar a consciência de Krishna, faça assim, esteja tranquilo. Krishna está no seu coração e ele vai te guiar devidamente para as condições adequadas para você promover a consciência divina no mundo. Isso vai depender muito da sua vibração, porque Krishna trabalha com a sua vibração amorosa, né? Isso é amor, né? Você quer que a pessoa saia dessa condição de escuridão, se associe com Deus no coração e volte para o mundo original da alma. Então, equanimidade. Ver tudo com igualdade de visão, porém, discernir o que é favorável para você usar para o avanço, naquilo que vai ajudar no avanço espiritual das pessoas. Outra qualidade assim, muito importante, né, já dentro até desse termo da visão equânime, é a satisfação. Né? Satisfação. Então, Prabhupada diz que satisfação significa que não se deve ter avidez por adquirir mais e mais bens materiais através de atividades desnecessárias, que a pessoa deve satisfazer-se com aquilo que é obtido pela graça do Senhor Supremo, que isto se chama satisfação. Então a pessoa que está rendida a Krishna, ela já tem a coisa mais importante na existência, que é Krishna, que é o amor a Deus. Então nada mais é importante e real do que isso. Todo o resto, né, essa avidez que a alma tem por ganhar mais bens materiais, mesmo aquela intenção, eu quero mais bens materiais para usar para Krishna, assim. Krishna fala, não, você tem que ter avidez por despertar o amor por mim. E nessa avidez, se Krishna vê que o devoto realmente é forte, né, espiritualmente, ele vai trazer as coisas necessárias, materiais, para o devoto poder usar. Entende? Mas as pessoas aqui do mundo, infelizmente, nunca estão satisfeitas, porque elas não estão situadas em Krishna. Elas estão situadas em suas, né, mentes materiais, e a mente é completamente louca e acha que sempre vai ficar mais satisfeita quanto mais coisas materiais tiver. E não é assim. Né? Temos experiência assim, de pessoas milionárias que, né, se suicidam, enlouquecem, né, se degradam completamente. Então, satisfação significa satisfazer com aquilo que Krishna está trazendo para ela. Parece assim, complicado, é um desafio, assim, porque todo o sistema demoníaco, ele simplesmente nos incentiva a ter mais e mais, porque quando você tem mais coisas materiais, você passa a ser alguém a mais, nesse sentido. E Krishna fala, não, você vive autossatisfeito. Então, o devoto é mais porque ele não está ambicionando tanto, assim, não está gastando tanta energia mental para perder seu tempo aqui nesse mundo, né? Como dizia o Mestre Cristo também, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vai perder a sua alma? Imagina, a alma, aquilo que você é a coisa mais importante. Você é o bem mais precioso, porque você é uma parte integrante de Deus, imagina. Não conseguiremos entender assim o tamanho, a proporção da preciosidade que nós somos. Não estou falando no sentido egoísta, mas no sentido assim de você passa a se amar porque você é uma parte de Deus. Você ama a Deus porque você é uma parte dele, assim. Então isso é formidável, né? Autossatisfação.
uma qualidade muito assim, incrível. Depois, a próxima qualidade é tapas, que significa austeridade ou penitência. Então, Srila Prabhupada fala que nos Vedas há muitas regras e regulações que se aplicam aqui, como levantar-se de manhã cedo e tomar banho. Às vezes é muito penoso levantar-se de manhã cedo, mas qualquer incômodo voluntário a que possamos nos submeter dessa maneira chama-se penitência. Da mesma forma, prescrevem-se jejuns em certos dias do mês. Talvez não estejamos inclinados a praticar esse jejum, porém, devido à nossa determinação em avançar na ciência da consciência de Krishna, devemos aceitar essas inconveniências corpóreas quando são recomendadas. Todavia, não se devem fazer jejuns desnecessários ou jejuns que são contra os preceitos védicos. Não se deve jejuar com algum propósito político. O Bhagavad Gita descreve que isto é jejuar em ignorância. E o que se faz em ignorância ou paixão não conduz ao avanço espiritual. Entretanto, tudo o que se faz no modo da bondade favorece ao avanço, e jejuar segundo as prescrições védicas torna-nos ricos em conhecimento espiritual. Então, Prabhupada aqui ele está dando o exemplo, né, do jejum dentro dessa qualidade de austeridade, né, tapas, penitência. Ou seja, austeridade significa você fazer as coisas em prol da sua espiritualidade, mesmo que sua mente, os seus desejos não estejam assim querendo fazer aquilo. Essa é uma das qualidades assim, mais interessantes, porque a austeridade não é uma coisa ruim. A partir do momento que você escolheu algo na sua vida, né? Por exemplo, eu tenho um sonho de me formar em medicina, então todo dia você acorda cedo, vai, né, tem que pegar ônibus, vai estudar, e no final você forma assim, para servir aos outros, né? Por amor. Isso seria uma atitude mais espiritual, né? Hoje em dia a pessoa escolhe um curso para ganhar dinheiro, mas mesmo assim foi feita uma austeridade. E na vida espiritual, imagina, seria a última austeridade que você vai fazer aqui nesse planeta Terra. Eu falei assim, poxa, acho que eu vou fazer essa austeridade assim, com muito zelo, com muita paciência, porque imagina, eu vou me libertar do ciclo de nascimentos e mortes. Então, por que não fazer agora, nessa vida humana, já que temos o conhecimento transcendental, que temos o apoio da super-alma em nosso coração, por que não fazer austeridades? Né? Agora aqui estou falando de Krishna, né? Poderia não estar falando de Krishna, poderia estar fazendo, me agradando com tantas outras coisas, mas não, sentei, né? Estou falando, o Bhagavad Gita é uma austeridade maravilhosa, né? Você está ocupando o seu tempo para falar sobre Krishna e tantas pessoas assim, né, poderão estar ouvindo essa aula, então isso é formidável. Não só assim, faça austeridade para você evoluir espiritualmente, mas também austeridade para levar essa mensagem para as outras pessoas. Então, austero sempre dá aquela impressão da pessoa, né? Um fanático. Não, austero significa simplesmente que você está utilizando sua energia através de algumas regras e regulações, né? Assim, que se chamam, né, sadhana. Sadhana é o cumprimento de algumas regras que vão purificar a sua mente, né, a sua inteligência, e sua consciência vai começar a se manifestar mais plenamente aqui nesse mundo material. Então, no caso de Srila Prabhupada, ele falou assim, acorda um pouco mais cedo, né, aqui nesse exemplo, se você trabalha, acorda um pouco mais cedo, estuda antes de sair de casa, canta o mantra, né, a austeridade de cantar o mantra, assim, a mente nunca quer cantar, então você vai e canta o santo nome, e também tem a austeridade do jejum, assim, mas às vezes você não segue, mas você entende, bom, mas eu tenho que fazer alguma austeridade nessa minha vida, nessa minha forma humana, para que eu consiga galgar assim, um progresso de consciência. Nesse sentido, né, a austeridade é muito importante, porque tudo que você quer conquistar na sua vida material, você faz uma austeridade. E por que não fazer a última austeridade, já que você está nessa forma humana que é tão importante, e voltar para o mundo espiritual? Imagina, você vai ter maior ganho.
deixando de fazer algumas coisas materiais, né? Seguindo algumas regrinhas aí que Krishna nos ensina, né? Rupa Goswami. Enfim, nada assim de forma fanática, né? Eu sempre sou contra, assim, aquela pessoa, né? Não, você não faz isso, você não. Faça austeridade por conhecimento, por sabedoria, por amor a Deus. Eu quero voltar a Deus e eu preciso fazer algumas austeridades para sutilizar a minha energia, porque se eu ficar fazendo isso aqui, isso ali, tal, eu vou estar densificando minha energia e vou perder essa minha forma humana, essa minha oportunidade de evoluir aqui nesse mundo, já que agora eu estou recebendo conhecimento direto do Bhagavad Gita de Krishna. A próxima qualidade é a caridade. O Prabhupada, aqui na sua tradução, né, do significado, ele fala que é necessário dar 50% dos rendimentos a uma boa causa. E o que é uma boa causa? É aquela que é conduzida segundo a consciência de Krishna. Esta não só é uma boa causa, mas a melhor causa. Porque Krishna é bom, sua causa também é boa. Logo, deve-se dar caridade a alguém que se ocupa em consciência de Krishna. Conforme a literatura védica, prescreve-se que se dê caridade aos brahmanas. Esta prática continua sendo seguida, embora incorretamente, segundo as prescrições védicas. Mas mesmo assim, a prescrição é que se dê caridade aos brahmanas. E por quê? Porque eles se ocupam no cultivo do conhecimento espiritual superior. Ao Brahma cabe devotar toda a sua vida à compreensão acerca do Brahman. Brahma Janatiti Brahmanaha. Quem conhece o Brahman é chamado de Brahmana. Então, oferece-se caridade aos Brahmanas, porque eles estão sempre ocupados no serviço espiritual superior e não têm tempo para se preocupar com seu sustento. Segundo a literatura védica, a caridade também deve ser concedida a alguém na ordem de vida renunciada, o sannyasi. Os sannyasis mendigam de porta em porta, não em busca de dinheiro, mas com propósitos missionários. O sistema é que eles vão de porta em porta para despertar os chefes de família, né, os vaixas, tirando-os do sono da ignorância, porque os chefes de família ocupam-se com os afazeres familiares e se esquecem do verdadeiro propósito da vida, que é despertar a consciência de Krishna. É a função dos sannyasis, como mendicantes que são, procurá-los e incentivá-los a serem conscientes de Krishna. Como se diz nos Vedas, é necessário despertar e conseguir aquilo que esta forma de vida humana propicia. Este conhecimento é o método são distribuídos pelos sannyasis. Logo, deve-se dar caridade ao renunciante, aos brahmanas e a boas causas semelhantes, e não a qualquer causa caprichosa. Então aqui, nessa leitura de Srila Prabhupada, né, aqui no Bhagavad Gita também, no capítulo 17, Krishna explica sobre a caridade que é distribuída nos modos da ignorância, da paixão e da bondade. Ele explica, é muito legal ele explicando, espero que vocês vão lá dar uma lidinha. Mas aqui Prabhupada ele está explicando de acordo com como era o sistema social, né? Que existem brahmanas que são os cabeças da sociedade e que todo ganho assim das pessoas deviam ser dado a esses seres que realmente não já estavam assim em consciência transcendental. Então eles não estavam assim interessados no dinheiro, mas usavam esse dinheiro para promover o bem-estar, né, espiritual da sociedade. Hoje em dia, nessa cariúga, assim, como a gente vive, não sabe nada, assim, é cheio de enganadores, né, de falsos gurus, assim. Então é como se fosse um dízimo, né, vamos dizer assim, um dízimo. Mas hoje em dia está tudo assim. As pessoas estão usando assim tudo de uma forma enganadora e manipuladora. Então, se pudermos de alguma forma, você está num lugar assim que você vê que realmente tem, dê a sua contribuição, né? Mesmo a sua presença,
seu sorriso, leve sua contribuição para o trabalho daqueles que estão fazendo algo para despertar a consciência divina na humanidade, né? Os sannyasas, os renunciantes, sim. Temos que ser fazer uma análise bem grande, porque hoje em dia o modo da ignorância está imperando em todos os lugares. Enfim, né, Prabhupada fala que devemos ajudar nas boas causas que promovam a consciência de Krishna, a espiritualidade no planeta, e não qualquer causa caprichosa. Alguém inventa algo, pede doação. Então a caridade verdadeira são para pessoas, lugares e situações onde você compreende que você pode acompanhar todo o serviço, né, de uma forma transparente, que esteja ativando o desenvolvimento da consciência de Krishna. Então você vai, né, fornecer o que você quiser de uma forma amorosa. Então, quando o Prabhupada fala aqui, ele está falando bem assim num termo tradicional, né? Como é que era dentro da cultura védica. Então, realmente, se você lê a história do Chaitanya Charitamrita, de Sanatana Goswami, Rupa Goswami, que ele deixou 50%, né, para os brahmanas, ficou com 25% para ele, 25% mandou para o irmão. Enfim, hoje em dia temos que reconsiderar, né? Considerar, ou então estarmos bem atentos, né, para quem estamos fazendo a nossa caridade. Acho que podemos usar as nossas condições econômicas para viabilizar também, pessoalmente, né, a mensagem de Krishna para outras pessoas, né. Próxima qualidade, acho que hoje nós vamos terminar, hein? Ainda bem nessa terceira aula aqui, vamos terminar as qualidades, né. A próxima forma é fama, a próxima qualidade é fama. Prabhupada diz que deve basear-se, né, a fama naquilo que ensina o Senhor Chaitanya, que disse que famoso é quem é conhecido como um grande devoto. Esta é a verdadeira fama. Se as pessoas ficam sabendo de alguém que se tornou um grande devoto em consciência de Krishna, então ele obteve verdadeira fama. Quem não tem semelhante fama é infame. Prabhupada é sempre muito objetivo e direto, porque se nós formos assim, observar no mundo, todas as pessoas, né, elas querem aparecer de alguma forma. Né, você adora um ídolo, assim, vamos dizer assim, um cantor famoso, qualquer coisa, um artista, porque ele é famoso, mas no fundo você está adorando essas pessoas, porque no fundo também você quer ter fama, né? A gente pode ver agora no YouTube, aí, o Facebook, todo mundo querendo aparecer mais que o outro. Lá no fundo mesmo, uma pessoa dando de bonzinho, na verdade ele quer se expressar, ele quer aparecer. Ele quer ser reconhecido pela sociedade, né? Ele quer ser alguém. Eu existo, alô, estou aqui. Né? No sentido dessa fama. E também muitos devotos assim, querem ser famosos, né? querem aparecer como devotos, mas o devoto realmente assim, que está vivendo em Krishna, ele é famoso por natureza, no sentido de que há um reconhecimento universal, né? Até os semideuses estão assim, observando a energia de uma alma que realmente está se rendendo assim, sinceramente a Krishna, e aí todo mundo, né, que está numa consciência superior sabe que aquela alma ali, ela tem uma fama. Fala assim, opa, aquela alma ali. Para Krishna todo mundo é famoso, né? Porque todo mundo é uma parte dele. Mas temos que entender que fama significa que você é um devoto amoroso e puro de Deus. Isso é fama, dentro das qualidades, né? Então, se você quer ser famoso realmente dentro do contexto espiritual e real da existência, entenda que quanto mais você se rende a Krishna, mais você é verdadeiro, né, em sua conexão, em seu amor por Deus. Então, diante de um contexto hierárquico, assim, universal, você se torna famoso. Krishna, ele vai manifestar no seu coração a potência para você aparecer no mundo, entende? Então, muitos seres vêm a esse planeta
que não são assim, ninguém assim, no mundo competitivo, materialista, mas imagina, assim, por exemplo, um Cristo aí já está há 2000 anos, assim, ninguém tira a fama dele. Srila Prabhupada também, muita gente vai querer denegrir, mas quando Srila Prabhupada veio, a consciência de Krishna assim, imediatamente se expandiu a todo mundo, e Srila Prabhupada era muito humilde, né? Nesse sentido, assim, ele era muito rico, tinha muitas propriedades, assim, mas usava tudo para Krishna. Então ele, né? E a fama maior foi porque ele passou a consciência de Deus para as pessoas. E naturalmente quem tem muita fama é invejado, né? E aqui o Prabhupada diz também, né? Se você não tem essa fama, você é infame. A fama material é uma infâmia, na verdade. Quanto mais você se destaca assim materialmente, significa que você é menos espiritualmente. É como Jesus Cristo falava, aqueles que são os primeiros nesse mundo vão ser os últimos no reino dos céus, né? E aqueles que são os últimos aqui nesse mundo material vão ser o primeiro no reino dos céus. Então, aqui terminamos, né, as qualidades criadas por Krishna para que nós possamos nos evidenciar espiritualmente, né? Adquirir essas qualidades ou percebê-las intelectualmente, vamos dizer assim, dentro da existência desse mundo material que é cheio de dualidades. Então Krishna explica que qualquer qualidade que nós tenhamos aqui nesse mundo material, como nós somos partes integrantes dele, ele tem essas qualidades assim em quantidade infinita. E nós devemos adquirir essas qualidades para potencializar a nossa espiritualidade. Então, Prabhupada, terminando, né, em seu significado sobre as qualidades, ele diz: pelo universo inteiro, todas estas qualidades são manifestadas na sociedade humana e na sociedade dos semideuses. Há muitas formas de vida inteligente em outros planetas, e estas qualidades encontram-se nelas. Ora, para alguém que queira avançar em consciência de Krishna, Krishna cria todas estas qualidades, mas a própria pessoa as desenvolve dentro de si. Quem se ocupa no serviço devocional ao Senhor Supremo desenvolve todas as boas qualidades, conforme os ajustes feitos pelo Senhor Supremo. De tudo que encontramos, bom ou mal, a origem é Krishna. Neste mundo material, nada pode manifestar-se que não esteja em Krishna. Isto é conhecimento. Embora saibamos que as coisas estão em diferentes situações, devemos entender que tudo emana de Krishna. A conclusão, então, de Srila Prabhupada aqui é que quando nós nos rendemos a Deus, naturalmente todas as qualidades de Deus se manifestam em nós, porque Krishna é a fonte, né, de todas as qualidades, em graus infinitos, né, como eu estava falando aqui. E nós vamos adquirir essas qualidades para potencializarmos, né, o nosso espírito em trabalhar progressivamente para voltar para o mundo espiritual. Então, foi muito boa essas 3 aulas. Eu acredito que agora vamos estar bem atentos ao que temos de qualidade ou não, e vamos tentar aí estudar assim, mais profundamente, meditar nessas qualidades, né? Não só ler assim, o significado, mas tentar sentir dentro de nós o que está faltando, né? O que temos que exercer mais atenção dentro do nosso coração, porque Krishna vem e me revela, ó, tem que ter essas qualidades. Então, está faltando está faltando equanimidade, né? Está faltando destemor, inteligência, conhecimento. Como é que você está usando isso tudo? Você está estudando, e no final Krishna, dentro do seu coração, ele vai te entregando essas potencialidades para você avançar. Então Krishna é muito misericordioso, ele nos dá todas as condições favoráveis para que possamos voltar para o mundo espiritual e ter as nossas relações, né, naturais e eternas com ele. Bom, então vou parar por aqui, porque é a hora da abraçada, e acredito que todo mundo já está com bastante fome.
Todas as glórias, então, à sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias ao Bhagavad Gita, todas as glórias às qualidades divinas, todas as glórias aos devotos reunidos. Haribol.